Então, continuando aqui, pessoal, quando a gente tem, então, um processo adiabático, como esse que nós estamos estudando aqui, então imaginem um pistão, né, um cilindro composto por um pistão que comprime e expande esse processo. Nós vamos ter, então, quatro etapas nesse nosso ciclo termodinâmico PV. Na primeira etapa, nós temos, então, um aumento da pressão mantendo o volume constante. Nessa etapa, o calor aumenta, fazendo então que a pressão aumente até chegar no ponto 2. Esse é o estágio 2, vocês podem ver ali. Chegando então no estágio 2, a gente vai ter então uma expansão adiabática. Nesse período aqui, então nessa expansão de 2 para 3, a temperatura permanece constante, não tem então variação de calor. Então a gente está fazendo uma expansão adiabática aqui. De 3 para 4, nós temos então um outro processo que também ocorre a volume constante. Temos, só que nesse caso, uma compressão. Então, rapidamente, o gás vai ser comprimido, tem a troca de calor aqui, o calor sai. Desculpe, comprimido não, aqui o gás a gente tem uma diminuição da pressão. Então, aqui tem uma troca de calor e depois um processo de volta de 4 para 1, também de forma adiabática, onde o trabalho é feito aqui. Então, nós temos aqui uma etapa de trabalho saindo e trabalho entrando no sistema. De forma bem resumida, né, esse aqui é um processo que a gente tem num cilindro. Já vamos entrar com detalhes já nisso. Mas reparem, isso aqui é muito importante. Todas as variáveis vão se alterar nessa expansão adiabática. O que a gente tem é que não vai ter troca de calor, mas as variáveis vão se alterar numa expansão adiabática. Tá certo? Bom, nesse processo que ocorre a volume constante, então o que a gente vai escrever? Ou a gente pode definir qual é o trabalho que ocorre nesse período ali de volume constante. Nesse caso, como o volume é constante, lembrando que o trabalho é ser menos integral de PDV, esse trabalho é zero, portanto, o calor ele é igual à variação de energia interna. A variação de energia interna, a gente pode escrever ela de uma outra forma como NCV/dt, ou variação de energia interna infinitesimal nesse caso, por isso a variação infinitesimal de temperatura. Num processo adiabático, o trabalho infinitesimal que acontece então sobre o gás é PDV. Né? Nesse caso aqui eu vou ter essa variação infinitesimal de volume, pressão aqui se mantendo constante no processo. A energia interna depende apenas da temperatura, né? Essa é uma das condições que nós vimos do gás ideal. De forma que, então, a variação de energia interna é a mesma que ocorre num processo isovolumétrico, mantendo o volume constante, entre as mesmas temperaturas quente e frio que ocorre nesse caminho, nesse processo termodinâmico. De forma, então, que a variação de energia interna, o dE de energia interna, pode ser escrito como NCV/dt. E isso também é igual a menos PDV. Eu posso trabalhar com essa relação aqui de forma bem interessante, né? Lembrando que o CV é o calor específico a volume constante. Então, se a gente trabalhar com esses dois lados da equação aqui, a gente pode fazer algumas coisas bem interessantes. Já vamos voltar naquela equação. Vamos trabalhar na equação do gás ideal, PV igual a nRT. Se a gente diferenciar essa equação do gás ideal, diferenciar em função das variáveis, então aqui vocês vão precisar se lembrar de cálculo de multivariado, cálculo com multivariáveis. Quando a gente diferencia isso, considerando mais de uma variáveis, o que nós vamos ter? Esse PV, eu vou ficar com uma parte de P vezes a variação de V, então PDV, e uma parte de V vezes a variação de dP.
N e R são constantes e aqui eu tenho dt. Então, diferenciando a equação do gás ideal, eu vou ter que PdV mais VdP é igual a NR dt. E aí a gente pode substituir esse dt aqui da equação anterior, só voltando. Esse dt aqui eu posso escrever em função das outras variáveis, NCV, P e dV, de forma que então dt vai ficar PdV dividido por NCV. Substituindo isso daqui na equação que nós diferenciamos do gás ideal, o que a gente fica? PdV mais VdP é igual a NR no numerador PDV, no denominador NCV, de forma que eu posso cortar esses N's e eu vou ficar com um P menos PDV aqui em cima, R e CV. R e CV estão ligados entre si, lembrando que R, aquela constante dos gases, ela é igual ao calor específico, à pressão constante menos o calor específico, a volume constante. R é igual a Cp menos Cv. Então, se eu usar isso daqui e dividir todo mundo por PV, a gente vai ficar com isso aqui. Bom, eu vou ter no primeiro termo, então, dV sobre V, dP sobre P, aqui Cp, Cv e Cv, tudo constante, dV sobre V, dV sobre V, e aqui 1 menos gama, lembrando que gama também é uma constante. Com isso, eu posso integrar isso aqui tudo muito facilmente. Eu vou ter as diferenciais e as grandezas todas numa relação de razão uma com a outra. Então, eu posso integrar isso tudo e vou ficar com uma relação onde eu vou... Ah, e claro, né, eu posso ainda, então, cortar dV sobre V que está aqui multiplicando, né? De forma que eu vou ter, então, dP sobre P é igual a mais, né, gama dV sobre V, isso aqui igual a zero, né? Eu tinha esse valor negativo aqui, 1 menos gama, passo para o outro lado, igualei a zero isso daqui. De forma que eu posso integrar isso aqui vai ser a integral do logaritmo. Então, o que a gente tem? Que ln de P mais gama ln de V é igual a uma constante. Se eu tinha zero, integrando, eu vou ter uma constante aqui desse lado. De forma que eu posso rearranjar isso daqui, né, com esses ln's e colocar então esse gama no expoente, de forma que a gente escreve por fim isso daqui, que P vezes V, pressão vezes volume, elevado a um certo expoente gama, é constante em um processo adiabático. Isso aqui é bem interessante, dá para a gente usar para um monte de coisa. Bom, num processo adiabático para o gás ideal, lembra que a gente tem as curvas isotermas, né, onde eu tenho temperatura constante, e eu tenho numa expansão adiabática que ocorre aqui. Na expansão, a temperatura ela vai diminuir. Ela vai vir de uma isoterma superior para uma isoterma inferior, de forma que a temperatura do gás diminui. Então, na curva adiabática aqui, eu saio de uma temperatura constante Ti, vou para uma outra temperatura final constante Tf, diminuindo então essa relação. O gama é maior do que 1. Então, usando a relação de PV como constante, a gente observa que uma curva adiabática tem um declive maior do que uma curva isotérmica. Por isso, ele vai ter uma diminuição dessa relação. Isso aqui tem que ser respeitado. Então, P inicial, V inicial elevado a um gama tem que ser igual a P final, V final elevado a um gama. Então, para que isso aconteça, eu vou ter essas relações de P e V final e inicial em temperaturas finais menor do que uma temperatura inicial numa expansão adiabática. Vamos ver um outro exemplo agora com um pouco mais de detalhes, como eu tinha falado para vocês, no caso de um motor a combustão, né, e eu peguei esse exemplo aqui com motor a diesel. No motor a diesel, a gente tem um processo bem interessante, né, que
ele tem uma compressão, uma taxa de compressão muito alta. E nessa taxa de compressão a gente consegue ver, por exemplo, os ciclos de um motor a combustão, como acontece esses processos e tudo mais. Eu vou tentar descrever isso com um pouco mais de detalhes e a gente vai chegar então a falar sobre esse exemplo. Mas observe que a gente tem então 4 etapas de um processo. Aqui a gente tem as relações de pressão, então aumento e diminui de pressão, aumento e diminui de temperatura, a gente consegue observar isso. Então, o que acontece? Vamos iniciar aqui de um ponto, vou pegar esse daqui. Nesse ponto aqui a gente tem injeção do ar num processo da câmera aqui. Então a gente tem injeção do ar, esse ar então ele vai ser comprimido e injetado junto também o combustível. No processo de combustão ele ocorre por compressão. Então no caso do motor a diesel, ele é um pouco diferente do motor a gasolina, que a gente demanda de uma vela para dar faísca de explosão. O motor a diesel ele tem explosão com base na combustão da compressão desse combustível mais o comburente. Então o que a gente tem é, eu vou comprimir isso aqui até ele explodir. Então acontece a ingestão do ar, depois o aumento da pressão, aí a injeção do combustível e a combustão de forma que ele vai